Neste vídeo falaremos sobre uma conexão que, para muita gente, é bem difícil de entender. A ligação entre ter um grande propósito de vida, a fé e o sofrimento. A gente vai ver como um argumento teológico bem forte se junta com a história de vida assim impressionante de uma pessoa real para mostrar como isso funciona na prática. Olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender essa relação entre a missão e o sofrimento. Depois, vamos mergulhar no propósito divino que, segundo a fonte, existe por trás do sofrimento. Aí a gente traz isso para os dias de hoje, com o chamado histórico urgente. E para amarrar tudo, vamos conhecer a história incrível de Adoniram Judson. E, por fim, tem um apelo à participação que vai fazer a gente pensar. Então, vamos lá. Para começar, a missão e o sofrimento. A pergunta que fica é: será que uma coisa precisa mesmo vir com a outra? Uma conexão necessária? É isso que a gente vai começar a desvendar. Pois é, essa é a grande questão, né? Por que será que quando alguém se joga numa causa, num propósito maior, parece que o sofrimento vem junto e com força? É essa tensão que está no centro de tudo. Ok, agora a gente entra numa parte que, olha, pode ser bem desafiadora. O propósito divino do sofrimento. E a ideia aqui é que não é algo aleatório, mas sim uma estratégia deliberada. Vamos entender o que isso quer dizer? Bom, a base de todo esse argumento é a seguinte: existe um plano maior, um propósito divino. E qual seria esse plano? De acordo com a fonte, é fazer com que a mensagem do Evangelho chegue a todos os povos do mundo. Simples assim. E essa ideia não vem do nada, sabe? Ela é toda baseada em fundamentos bíblicos. A gente está falando das promessas lá do Antigo Testamento, da promessa de Jesus aos discípulos, do significado da cruz, até o mandamento final de Cristo e o propósito do apóstolo Paulo. Ou seja, é algo que vem sendo construído há muito tempo. E aqui, gente, é que a coisa fica interessante. O ponto central do argumento é este: o sofrimento não é só um azar, um efeito colateral ruim da missão. Não, a ideia é que ele é, na verdade, uma estratégia, uma parte fundamental para o sucesso de tudo. Para deixar isso mais claro, a fonte traz o apóstolo Paulo. Ele escreveu que o sofrimento dele servia para completar o que falta nas aflições de Cristo. O que isso quer dizer? É como se a dificuldade que ele passava tornasse o sacrifício de Cristo algo palpável, visível, real, para quem ainda não conhecia a história. Beleza, agora vamos para a terceira parte. Um chamado histórico urgente. A gente vai ver o tamanho dessa missão nos dias de hoje. Ou seja, vamos sair um pouco da teoria e ver como isso se aplica no nosso mundo agora. Para a gente ter uma noção do tamanho do desafio, se liga nesse número: 12 mil. É isso mesmo, cerca de 12 mil. Esse é o número de grupos etnolinguísticos diferentes que foram catalogados até os anos 90. Isso dá uma dimensão muito mais real da diversidade de povos que existem no mundo. E esse gráfico aqui ajuda a gente a visualizar melhor. Do total de 12 mil grupos, uns 3.500 são considerados menos alcançados. É gente pra caramba. E o curioso é que muitos deles estão concentrados numa parte bem específica do planeta. Essa área é conhecida como Janela 1040. Pega ali o norte da África, atravessa o Oriente Médio e vai até a Ásia. E o ponto aqui é que, historicamente, é uma região onde missões cristãs enfrentaram muita resistência. O que, claro, adiciona um nível a mais de dificuldade e potencialmente de sofrimento para quem vai para lá. E agora a gente chega na história que ilustra tudo isso de forma visceral. A aprovação de Adoniram Judson, ou, como diz o subtítulo, uma semente que caiu na terra. É aqui que a gente vai ver toda essa teoria na prática, na vida de um homem. A história do Judson começa com uma virada de chave daquelas. Ele era um cara jovem, brilhante, mas totalmente cético. Tinha abandonado a fé da família. Mas aí, um amigo dele que era deísta morreu num quarto de estalagem do lado do dele. E isso mexeu com ele de um jeito que mudou tudo e o colocou num caminho completamente novo. E o mais impressionante é que ele não era nenhum sonhador ingênuo, muito pelo contrário. Tem uma carta famosa que ele escreveu para o futuro sogro, onde ele, sem dó nem piedade, lista todos os sofrimentos que a filha do cara provavelmente passaria ao lado dele. Ou seja, ele sabia exatamente onde estava se metendo. E olha, essa linha do tempo aqui é pesada. Mostra a vida dele na Birmânia, que hoje a gente conhece como Myanmar. Demorou anos para ter o primeiro convertido. Ele passou 17 meses numa prisão terrível. Perdeu a esposa Anne e a filha Maria para doenças. Anos depois, a segunda esposa Sarah também morreu. Ele mesmo morreu no mar depois de décadas lá. É uma vida de perdas, mas também de uma perseverança
inacreditável. E é importante dizer que a fonte não pinta isso como algo bonito. O custo foi altíssimo, não só físico, mas psicológico e espiritual. Depois de perder a esposa e a filha, ele surtou, chegou no limite. Se isolou na selva, num período de escuridão total da alma. E é aqui que aquela metáfora da semente faz todo sentido. A fonte apresenta a vida dele exatamente assim, como uma semente que teve que cair na terra, que teve que morrer para poder gerar frutos imensos para a igreja na Birmânia. É a conexão direta entre a tragédia pessoal dele e o argumento principal de que o sofrimento foi um catalisador. Bom, e para fechar, a gente chega na última parte, o apelo à participação. É um convite para a gente refletir sobre todo esse legado. A ideia não é só resumir, mas deixar uma provocação que nasce de tudo isso que a gente viu. Então, a lógica final é essa aqui, ó. Primeiro, existe um propósito divino. Segundo, o sofrimento é uma estratégia-chave para esse propósito. Terceiro, a necessidade histórica é gigantesca. Quarto, vidas como a do Judson mostram que o modelo funciona. E tudo isso junto nos leva a uma última pergunta. E a pergunta que fica no ar é essa: será que a gente estaria disposto a morrer de alguma forma para que a nossa vida produzisse muito fruto? É uma pergunta bem pessoal, né? Sobre qual o lugar do propósito e do sacrifício na nossa própria história. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo.